Existe um documento guardado no acervo permanente do Arquivo Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, um relatório administrativo de 1871, escrito à mão, em tinta ferrogálica que ainda não desbotou completamente, que descreve o destino de aproximadamente 4.200 crianças registradas pelo Império como expostos, não como órfãos, não como abandonados, como expostos, uma categoria jurídica que não existe mais, uma categoria que foi silenciosamente removida da memória legal do país. Esse documento está lá. Qualquer pessoa com credencial de pesquisador pode solicitá-lo. Ninguém está solicitando. Vou começar pelo que parece ser um detalhe administrativo sem importância. No Brasil Imperial, entre 1726 e 1888, existia um sistema chamado Roda dos Expostos. Era um cilindro giratório de madeira, embutido na parede externa de certas santas casas de misericórdia, instalado em pelo menos 13 cidades brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, São Luís, Cuiabá, entre outras. O mecanismo era simples. Uma mãe, ou qualquer pessoa, depositava uma criança no compartimento externo, girava a roda, tocava um sino e a criança aparecia do outro lado da parede, dentro da instituição, anônima, sem identidade registrada, sem pai, sem mãe, sem sobrenome, sem passado. A roda girava, o sino soava, e a criança desaparecia do mundo que a havia gerado. Isso durou 162 anos no Brasil. Pense nisso por um momento. Em 1888, o Brasil aboliu a escravidão. No mesmo ano, no mesmo contexto histórico de transformação social, o sistema das rodas ainda estava operando em cidades brasileiras. Crianças sendo inseridas em cilindros de madeira e entregues ao anonimato institucional. Ao mesmo tempo em que o país debatia os direitos fundamentais de seres humanos escravizados, havia um mecanismo físico, literalmente uma máquina, designada para apagar a identidade de recém-nascidos. Esses dois fatos coexistiram no mesmo país, no mesmo ano. Encontrei isso enquanto pesquisava outra coisa. Estava investigando a história da filantropia privada no Brasil do século XIX, especificamente como as Santas Casas de Misericórdia administravam seus recursos e quem, de fato, controlava essas instituições no período entre a chegada da família real portuguesa, em 1808, e a proclamação da República, em 1889. Era uma pesquisa sobre economia, sobre fluxo de capital religioso, sobre a relação entre a Igreja Católica e o Estado Imperial brasileiro. Não estava procurando crianças, mas os números não fechavam. Em 1850, a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro registrou a entrada de 4.103 crianças pela roda. Naquele mesmo ano, os registros de saída, óbitos confirmados, adoções documentadas, encaminhamentos para famílias de criação, totalizam 1.847. Existe uma diferença de 2.256 crianças em um único ano, em uma única instituição. Crianças que entraram e não aparecem em nenhum registro de saída. Fui verificar se havia subregistro. Havia. Fui verificar se havia transferências para outras instituições. Havia algumas, não documentadas sistematicamente. Fui verificar os registros de mortalidade infantil, que eram altíssimos naquele período, e eram, de fato, alarmantes. Mas, mesmo contabilizando mortalidade infantil nas taxas mais pessimistas documentadas pela historiografia do período, os números continuam sem fechar. Então, comecei a olhar para o que acontecia com as crianças que saíam vivas. O sistema não terminava na roda. Quando uma criança sobrevivia aos primeiros meses dentro das Santas Casas, e a mortalidade era brutal, chegando a 70% nos primeiros 2 anos em alguns registros do século XIX.
ela entrava em uma segunda fase do sistema. Essa fase tinha um nome oficial: criação. A criança era enviada para uma família que recebia um pequeno pagamento mensal do Estado Imperial para sustentá-la. Na prática, o sistema de criação era indistinguível em seus efeitos econômicos do trabalho infantil compulsório. Há um relatório do Ministério do Império, datado de 1860, que o pesquisador Renato Pinto Venâncio analisou extensamente em sua obra Famílias Abandonadas, publicada em 1999 pela editora Papiros. Nesse relatório, funcionários imperiais descrevem visitas a famílias que recebiam expostos para a criação. Em 78% dos casos visitados na província do Rio de Janeiro, as crianças exerciam funções domésticas ou agrícolas contínuas. Em 34% dos casos, os inspetores anotaram que as crianças não frequentavam escola de nenhum tipo. Em 12% dos casos, os próprios inspetores imperiais, funcionários pagos pelo Estado para supervisionar o bem-estar dessas crianças, registraram condições que descreveram como servidão disfarçada. Servidão disfarçada. Essas são as palavras usadas pelos próprios agentes do Estado Imperial brasileiro em 1860, 28 anos antes da abolição formal, o que o documento não responde, e é aqui que o silêncio se torna ensurdecedor, é quem recebia essas crianças. Os nomes das famílias criadeiras existem em alguns registros fragmentados. O que não existe de forma sistemática é qualquer rastreamento do que aconteceu com essas crianças quando completaram a idade em que o pagamento estatal cessava, que era, em muitos casos, entre 7 e 12 anos. O pagamento parava, o registro parava, a criança desaparecia da documentação oficial. É aqui que a maioria das pessoas erra. Quando esse assunto aparece em discussões históricas online ou em materiais de divulgação, a narrativa mais comum é a seguinte: as rodas dos expostos eram um sistema de bem-estar social primitivo, mas bem intencionado, criado pela Igreja Católica para salvar crianças do abandono nas ruas, e seu fracasso se deve à limitação tecnológica e administrativa da época, não a qualquer intenção deliberada. Passei mais de 4 meses verificando essa afirmação. Ela não se sustenta. O primeiro problema é temporal. A Roda dos Expostos não foi criada no Brasil por iniciativa local diante de uma necessidade emergente. Ela foi trazida de Portugal como parte de um sistema administrativo já estabelecido, copiado do modelo italiano das Rote degli Esposti, que existia desde o século XII na Europa. Quando os portugueses instalaram a primeira roda no Brasil, em Salvador, em 1726, já havia 2 séculos de evidências europeias sobre o que esse sistema produzia. Já se sabia. Os dados sobre mortalidade, sobre exploração de crianças em famílias criadeiras, sobre o desaparecimento de registros. Tudo isso já era conhecido. O segundo problema é econômico. O sistema de expostos no Brasil imperial não era financiado exclusivamente por caridade religiosa. Era parcialmente financiado pelo Estado, pelo Império Brasileiro, através de dotações orçamentárias anuais aprovadas pelo próprio governo. Isso significa que havia uma decisão política ativa, renovada ano após ano de manter o sistema funcionando. Não era inércia, era deliberação. O terceiro problema é o mais silencioso. Em 1857, o médico e higienista João Álvares de Macedo apresentou à Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro um estudo demonstrando que a mortalidade de crianças dentro das santas casas que operavam rodas era dramaticamente superior à mortalidade de crianças abandonadas fora delas, em famílias pobres. O estudo foi publicado nos Anais da Academia. Foi citado em pelo menos 3 outros trabalhos médicos na década seguinte. E o sistema continuou funcionando por mais 30 anos sem modificação estrutural alguma.
Não era ignorância. A informação existia. Não é coincidência, é padrão. O padrão não é necessariamente conspiração. É algo mais sutil e, por isso, mais difícil de confrontar. É o padrão de um sistema que produz, de forma consistente e documentada, um resultado específico: o apagamento de identidade de determinadas crianças, sua transformação em mão de obra disponível, sua exclusão de qualquer herança ou continuidade histórica, e que, diante de evidências de seu próprio fracasso, é renovado, financiado e mantido por pessoas que têm nomes, cargos e assinaturas em documentos ainda existentes. Isso não exige coordenação maliciosa. Exige apenas que as pessoas que se beneficiam de um sistema não tenham interesse em reformá-lo. Preciso falar agora sobre o que aconteceu com os registros. Quando a República foi proclamada, em novembro de 1889, uma das primeiras ações do novo governo foi a separação formal entre Estado e Igreja Católica. Isso tinha implicações diretas para as Santas Casas, que operavam sob um regime híbrido de financiamento público e administração religiosa. No período de transição entre 1889 e 1900, as Santas Casas passaram por processos de reorganização administrativa em várias províncias, agora estados, brasileiros. Durante esses processos de reorganização, arquivos foram transferidos, arquivos foram perdidos, arquivos foram destruídos. Não existe, até onde consegui verificar, nenhum processo criminal, nenhuma investigação formal, nenhum inquérito administrativo relacionado à destruição desses arquivos. Em alguns casos, há notas de rodapé em inventários históricos posteriores registrando que determinados livros de registros não foram localizados ou presumem-se perdidos na transição republicana. Presumem-se perdidos. Em pelo menos 2 casos que localizei, a Santa Casa de Porto Alegre e a Irmandade de Misericórdia de São Paulo, os próprios inventários do período republicano inicial registram a existência de determinados volumes de livros de registros dispostos em datas específicas, e esses volumes simplesmente não aparecem nos inventários subsequentes. Não há nota de transferência, não há registro de descarte, não há incêndio documentado, foram destruídos ou desapareceram. A diferença neste caso pode não existir, mas existe uma camada desse sistema que raramente aparece nas discussões históricas, mesmo nas acadêmicas, e que muda fundamentalmente o que estamos olhando. O sistema das rodas não atingia a população brasileira de forma homogênea. Em 1872, o único censo sistemático realizado durante o Império Brasileiro, o Recenseamento Geral do Brasil, registrou dados sobre a composição da população por condição e cor. É um documento brutal na sua frieza administrativa, mas é um documento real, disponível para consulta no Arquivo Nacional. Quando pesquisadores cruzam os dados do censo de 1872 com os registros de entrada nas rodas dos expostos, disponíveis para o mesmo período, e esse cruzamento foi feito de forma parcial pelo historiador Luiz Carlos Soares em trabalho sobre a população negra no Rio de Janeiro oitocentista, o padrão que emerge é este. Crianças descritas nos registros como pardas ou pretas representavam entre 60% e 75% das entradas documentadas nas rodas das principais cidades brasileiras, em um período em que a escravidão ainda estava vigente e em que a libertação de crianças filhas de escravizadas pela Lei do Ventre Livre, de 1871, havia criado uma nova categoria de crianças tecnicamente livres, mas completamente desprovidas de suporte familiar ou econômico. A Lei do Ventre Livre, aprovada em setembro de 1871, a mesma lei que gerou aquele relatório de 4.200 expostos que mencionei no início, não apenas libertava as crianças nascidas de mães escravizadas a partir daquela data.
Ela também estabelecia que essas crianças podiam ser entregues ao Estado, que as encaminharia para instituições, ou podiam permanecer com o senhor até os 21 anos prestando serviços. Leia essa frase. De novo, crianças tecnicamente livres, nascidas após 1871, podiam ser mantidas em serviço pelo senhor de sua mãe até os 21 anos. E as que iam para as instituições? Iam para as rodas, ou para os sistemas de criação que já descrevemos. A abolição da escravidão, em 1888, não criou um sistema de suporte para essas crianças. Não havia sistema, havia a roda, havia as famílias criadeiras, havia o desaparecimento dos registros. Você já esteve em um lugar assim, não necessariamente em uma santa casa do século XIX, mas você já esteve em um espaço onde a arquitetura parecia projetada para fazer você esquecer que havia pessoas do outro lado. Um guichê com vidro, uma entrada de serviço nos fundos, um corredor que não leva a lugar nenhum visível do lado de fora, espaços projetados para que as transações pudessem acontecer sem que as pessoas envolvidas precisassem se olhar. A roda era exatamente isso, um mecanismo de não olhar. A mãe não via quem recebia a criança. Quem recebia a criança não via quem a entregava. O sino soava, a roda girava, e o sistema continuava funcionando precisamente porque não havia rosto humano em nenhum dos dois lados da parede. Você já sentiu o peso de um lugar projetado para que certas coisas pudessem acontecer sem testemunha, onde a arquitetura serve ao esquecimento, tanto quanto o tempo serve. E existe uma pergunta que continua sem resposta satisfatória na historiografia brasileira. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso é documentado, isso é conhecido. O Brasil foi também o país com o maior número absoluto de africanos escravizados transportados através do Atlântico. Estimativas contemporâneas falam em 4,9 milhões de pessoas entre 1500 e 1888. Isso é documentado, isso é conhecido. O Brasil realizou, após 1888, a menor quantidade de reparação ou política de integração estruturada para a população recém-libertada entre todas as nações do hemisfério ocidental que aboliram a escravidão. Isso é documentado e amplamente debatido. O que não é amplamente discutido é a seguinte questão: o sistema das rodas dos expostos, que atingia desproporcionalmente crianças negras e pardas, que apagava sistematicamente registros de identidade, que transformava crianças em mão de obra não registrada. Esse sistema foi extinto quando a última roda dos expostos no Brasil foi desativada em 1950, não em 1888, não em 1889, não com a abolição, não com a República. Em 1950, 62 anos após o fim formal da escravidão, o Brasil ainda operava um mecanismo físico projetado para receber crianças anônimas e inseri-las em um sistema onde sua identidade seria apagada e sua força de trabalho seria disponibilizada. Onde estão os descendentes dessas crianças? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de arquivista. Onde estão os registros que permitiriam a alguém, hoje, reconstituir a linhagem de uma criança que entrou em uma roda em 1860, em 1880, em 1910, em 1935? Eles não existem de forma sistemática. Algumas pesquisas genealógicas conseguem fragmentos. Alguns registros paroquiais sobreviveram, mas o sistema foi projetado, não por acidente, mas por sua própria lógica operacional, para não deixar rastro. Quem foram os administradores que assinaram as requisições de financiamento anuais para manter as rodas funcionando décadas após existirem evidências documentadas de que elas eram prejudiciais? Onde estão esses nomes? Eles constam em atas de reuniões de câmaras municipais,
em relatórios provinciais, em correspondências ministeriais. Estão nos arquivos. Porque, em 1950, quando a última roda foi finalmente desativada, não por lei federal, mas por decisão administrativa local, não houve nenhum inquérito formal sobre o destino das crianças que haviam passado pelo sistema nas décadas anteriores? E por quê? Quando pesquisadores começam a fazer esse cruzamento de dados, cruzando registros de entrada nas rodas com registros de trabalho doméstico e registros de óbito do século XX, os números continuam não fechando? O documento que mencionei no início, aquele relatório de 1871, com tinta ferrogálica que ainda não desbotou completamente, lista 4.200 crianças categorizadas como expostos no período imediatamente após a aprovação da Lei do Ventre Livre. O relatório foi produzido pelo Ministério do Império, foi arquivado, foi preservado e foi, de alguma forma, colocado em uma prateleira de onde pode ser retirado, folheado, lido. As 4.200 crianças que ele lista não têm nome, tem número de entrada, tem data, tem, em alguns casos, uma descrição física de poucas palavras. Tem, em outros casos, uma anotação sobre a cor de sua pele, esse dado que o sistema imperial considerava administrativamente relevante. Elas não têm sobrenome. O sistema funcionava exatamente para garantir isso. O relatório ainda está lá no Arquivo Nacional, em Praça da República, no Rio de Janeiro. As prateleiras estão climatizadas. A tinta ainda não desbotou completamente. Essas crianças não têm descendentes que saibam que elas existiram. Não têm nomes que possam ser buscados. Não têm histórias que possam ser contadas porque as histórias foram depositadas em uma roda de madeira e a roda girou, e o sino soou. E a pergunta certa, não sobre o que aconteceu, mas sobre por que esse sistema foi sustentado, financiado, renovado e expandido por 162 anos consecutivos, por pessoas com nomes e cargos e assinaturas em documentos ainda acessíveis. Essa pergunta ainda não está sendo feita nos lugares onde poderia produzir alguma consequência. O documento está lá, e o silêncio ao redor dele é mais velho do que qualquer um de nós.